Foi, Foi? foi. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Ah, tá, que parecia que tinha parado. Então, vamos respirar fundo, sentar confortavelmente, puxando profundo e suavemente a nossa respiração. 3 vezes. Sentindo o nosso corpo aqui e agora. Sentindo o nosso quadril bem acomodado na cadeira. Vamos limpando o nosso coração, suavizando, acalmando o nosso coração, limpando a nossa mente. Vamos respirando, sentindo a presença do nosso anjo da guarda, sentindo a presença dos nossos guias, mentores, protetores espirituais, sentindo a presença dos amigos de luz, das equipes encarregadas deste grupo, do estudo da Casa Lucas de Assis. Vamos nos conectando com o mentor espiritual deste grupo. Nos conectando com Tia Ziza, os irmãos franciscanos, as irmãs Clarissas, Lucas de Assis, Francisco de Assis. Pedindo a força, a proteção de todos eles na noite de hoje, pedindo que possamos entender, que seja tudo bem esclarecido para nos auxiliar na nossa evolução. Vamos nos ligando ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, a Maria Santíssima, através da prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós, vossos filhos, agora na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Então tá, pessoal, vamos nos encaminhando então para a leitura do último capítulo do nosso livro Voltei, capítulo 20, Retorno à Tarefa. O trabalho é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, o criminoso se regenera. Agora que alguns raios de luz se faziam sentir dentro de mim, buscava penetrar a grandeza do ato de orar e meditar. Pouco a pouco, perdi o interesse pelas indagações de toda sorte. E quando em palestra com os amigos do meu novo círculo, sabia guardar as conveniências da palavra oportuna. Entendi que receber distinções é acrescentar a responsabilidade individual. E por isso, aprendi a louvar o supremo poder sem solicitações particulares em meu benefício. Compreendi que praticar o bem, dando alguma coisa de nós mesmos nas aquisições de alegria e felicidade para os outros, é o dom sublime por excelência. E, em razão disso, preparava-me para ser mais espontâneo
e desinteressado no concurso fraterno, mas eficiente e pronto na ação de servir. Longas conversações sem vantagens fundamentais para a vida do espírito perderam o sabor com que se me apresentavam a princípio quando interpelava Marta e o irmão Andrade a propósito de 1000 assuntos diferentes. Suportava sereno as compridas palestras com entidades sofredoras necessitadas de desabafo, valendo-me de tais ocasiões para a ministração de ensinamentos redentores aos quais se mostrassem inclinadas. Mas sentia-me incapaz de tomar tempo aos companheiros de serviço com interrogações ociosas ou prematuras. Asseverou-me Bezerra certo dia que o entendimento da alma é qual lente minúscula no seio da infinita obra universal, e que o problema primário da consciência interessada na aquisição de amor e sabedoria não é o de perscrutar com infantilidade ou desespero os patrimônios da vida, e sim o de enriquecer a lente da própria compreensão, aprimorando-a e dilatando-lhe o poder, a fim de que possa refranger e disseminar a eterna grandeza do Senhor, aproveitando-a para si e para os outros. Aceitei feliz, portanto, o imperativo de recolhimento espiritual. E quanto mais buscava entender a pequenez de minha alma e as minhas gigantescas necessidades de autorrenovação, mais reconforto e paz recolhia da prece, que para meu pensamento constituía agora vigoroso manancial de recursos, de cujas forças irradiantes recebia dobradas possibilidades de atacar os novos serviços. Conselho fraterno. Sentindo-me incapaz de reiniciar a tarefa, procurei Bezerra para aconselhar-me. O grande orientador recebeu-me com a bondade habitual e explicou gentil. Jacob, se os nossos irmãos ignorantes, depois da morte do corpo, na maioria das vezes, prosseguem algemados às ações ruinosas a que se dedicaram, continuamos, por nossa vez, nos serviços de espiritualização a que nos devotamos. Sentimos-nos abrasados na sede de conquistar gloriosos cumes. Pretendemos adquirir mais luz, mais alegria e vida abundante, de modo a enriquecer a estrada que trilhamos. Entretanto, o milagre de nossas antigas concepções terrestres não existe. O céu é suficientemente iluminado e jubiloso para cogitar de arrebatar-nos. A nós mesmos compete despir os véus de sombra e eliminar os espinhos do sofrimento que decorrem do nosso desacordo com a lei, e conquistá-lo, começando semelhante serviço em nossa própria alma. O seu trabalho, pois, é de prosseguimento. Organize um entendimento com os amigos de sua boa luta e retorne aos processos de auxílio. Cada setor de atividade cristã, junto de irmãos obsidiados, doentes, desorientados, ignorantes, criminosos ou infelizes, encarnados ou desencarnados, representam um ângulo da construção de seu próprio paraíso. O espírito vale pelas expressões divinas que pode traduzir no próprio caminho, porque o Criador atende a criatura através da criatura. Regresse contente aos seus casos de socorro. Representam eles a sua melhor oportunidade de servir ao Senhor, ajudando, libertando e iluminando os outros. Você auxiliará, melhorará e engrandecerá a si mesmo. Porque ele endereçasse algumas palavras com referência ao recomeço
Sugeriu-me concentrar-se atencioso para recordar todos os serviços dos últimos 10 anos, de modo a estabelecer um programa criterioso e metódico. Findo o nosso entendimento, isolei-me para a rememoração necessária. Com que imensa clareza lembrava os incidentes. Tive a ideia de que maravilhoso disco de imagens era acionado dentro da minha imaginação, projetando devagar sobre a minha retentiva todos os quadros vividos no último decênio. Anotei quanto me era preciso para a volta ao ministério que encetara, ao abraçar os princípios evangélicos da esfera carnal. Logo após, com a colaboração do irmão Andrade, providenciei um encontro com todos os cooperadores, juntos dos quais meus humildes esforços doravante se desdobrariam. Ante os serviços novos. A reunião com os amigos foi confortadora e interessante. 3/4 das entidades presentes ligavam-se a mim através dos trabalhos de doutrinação que efetuara nos círculos terrestres. Remanescentes renovados de antigas agremiações de espíritos obsessores, ainda incapazes de sintonia com os planos mais elevados, buscavam em mim proteção e arrimo, receando a influência de malfeitores cruéis que os tiranizavam. Guardava comigo a responsabilidade de lhes haver descortinado os horizontes da vida superior. Mas eles continuavam necessitando o concurso de alguém que os ajudasse na movimentação dos recursos não muito complexos de que eram detentores, tanto quanto minha situação reclamava companheiros para as obrigações que me cabia desempenhar. Permanecíamos todos na posição dos discípulos de boa vontade, que, não obstante o devotamento às lições, não conseguem agir sozinhos. A palavra dos colaboradores expunha-lhes as esperanças no futuro, compelindo-me a refletir nos graves deveres que assumia. Aguardavam a alegria de laborar no próprio aperfeiçoamento. Disputavam forças para a melhora de si mesmos. Traçavam planos de serviço com entusiasmo confiante. Dirigiam-se a mim, qual se lhes fora um chefe seguro. As noções de responsabilidade penetravam-me o âmago. Não registrava as confidências dos amigos com o otimismo fácil de outro tempo. Recebia-lhes as observações e pareceres, ponderando as dificuldades que sobreviriam. Achava-me realmente confortado ante a possibilidade de absorver-me na ação edificante. Todavia, pesadas reflexões dominavam-me por dentro. Examinamos e discutimos variados casos de obsessões, perseguições e enfermidades em cuja zona sombria deveríamos penetrar. Recordamos o imperativo de incentivar a cooperação de diversos companheiros ameaçados pela treva do desânimo e da discórdia, a fim de não imobilizarem a mente e os braços entre os sofredores do mundo. O amigo Andrade, presente à reunião, asseverou sensatamente que é tão difícil modificar as disposições de um espírito perseguidor e vingativo quanto reerguer um irmão entregue ao desalento. Nesses minutos de sadia fraternidade, recebi notícias diretas de todos os processos de socorro nos quais tivera a alegria de funcionar nos últimos anos. E, resumindo longas demonstrações verbais, concluímos que era imprescindível atacar o trabalho semeando o bem. A morte não interrompe o bom combate da luz contra as sombras. Intensifica-o, aliás, dilatando o conhecimento divino em derredor do servo operoso e fiel.
Constituiríamos, pois, um conjunto de servidores do Evangelho da Redenção, interessados em estendê-lo dentro do mais amplo dinamismo espiritual. Estaríamos sediados ali mesmo, no pequeno burgo onde Marta me aguardara, cheia de carinho e dedicação. Com os recursos intercessores de Bezerra, todos os nossos problemas de localização e movimento de serviço foram solucionados satisfatoriamente. A Assembleia de Fraternidade. Foi assim que designamos nova data para as bases definitivas da fase diferente de trabalho. No dia marcado para essa Assembleia de Fraternidade, as árvores acolhedoras que nos cercavam moradia mostravam-se também mais formosas e mais serenas, oferecendo flores abertas que pareciam proclamar-nos a esperança nos frutos do porvir. Pássaros alegres cantavam nos ramos, augurando-nos sublime alegria. Desde as horas da manhã, grupos de amigos começaram a chegar. Os minutos deslizaram encantadores, e de mim não saberia expressar o júbilo que me dominava as fibras mais íntimas. À noitinha, Bezerra, Saião, Guilom, Cirne, Inácio Bittencourt, Ozenburg, Frederico Júnior, Ulisses, Tosta, Casimiro Cunha, Batuíra, Romualdo de Seixas, Petitinga, Emmanuel, André Luiz e muitos outros trabalhadores do cristianismo redivivo no Brasil permaneciam conosco, encorajando-nos os corações. Iniciados os trabalhos de comunhão fraternal, diversos orientadores presentes exortaram-nos ao ministério da ação evangélica. E Bezerra de Menezes, conduzindo a parte final, comentou a grandeza da vida que se desdobra, infinita, em todos os ângulos do universo, e a divindade do trabalho edificante, que nomeou por escada iluminativa, cujos degraus nos conduzem até a fonte augusta da criação. Explanou sabiamente, com referência aos serviços que nos competiriam de hora em diante. Reportou seus tesouros da boa vontade, arrancando-nos lágrimas de esperança e contentamento. Por fim, num gesto que provocou alegria geral, convidou André Luiz a fazer a prece de encerramento, aludindo aos seus trabalhos informativos da nossa esfera de ação. O estimado médico da espiritualidade ergueu-se e orou comovidamente. Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal e infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade de que nos devemos desvencilhar, mas unidos a Ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre. Assim seja. Recomeço. A oração terminou num deslumbramento de luminosidade e alegria, a estender-se além de nós.
Que poderia dizer em sinal de reconhecimento? De meu júbilo falavam as lágrimas copiosas a me borbulharem dos olhos. Fizeram-se as despedidas, e em breve, enquanto os companheiros de minha nova luta repousavam no domicílio que nos abrigaria o pensamento orientador, vi-me sozinho, sob o arvoredo banhado de luar. Nos céus brilhavam aquelas mesmas estrelas que de quando em quando me habituara a contemplar da crosta da terra, e meditando, de alma feliz, sobre o dia seguinte, em que retomaria o mesmo abençoado trabalho que encetara entre os homens, roguei em silêncio a bênção do Eterno, para que não me faltassem a luz e a paz, o equilíbrio e a coragem na tarefa bendita do recomeço. Fim de livro. Então, pessoal, a gente fazendo a reflexão desse último capítulo lá com os primeiros, né, os primeiros 3 lá que fala aquela questão dele da luz, da arrogância dele, da prepotência, que foi o grande motivo de ele pedir autorização de passar essas informações da experiência que ele teve no além-túmulo. E foi por isso que ele botou, como já disse, o Voltei foi uma resposta lá ao Reformador, que é o jornal da Federação Espírita, que disse que o espírito mais perfeito do Brasil havia desencarnado no mês passado. Foi essa a manchete. Ele botou, voltei exatamente aquele que não tinha luz e que foi encontrar durante toda essa trajetória aí o caminho para a luz interior nossa, que todos nós temos, tá? Desde a nossa criação, desde a nossa individualização como ser vivo, né? Mesmo ainda no reino animal, nós temos uma luz interior, e essa luz, ela provém do Criador, tá? É a presença de Deus em nós, em cada um de nós, e essa luz é que ela tem que se desabrochar pelo exercício do poder da vontade de cada um, respeitando as leis da natureza, de causa e efeito, né? Ação e reação, é a mesma coisa. A gente vê assim, então, o Jacob, ele chega a esse epílogo, né, da obra, do relato dele, o quanto que também de mérito ele teve e o quanto que a gente vê que a espiritualidade superior é humilde. Vejam quantos se reuniram nessa assembleia dele. Enumerando aí, a gente vai colocar o Bezerra, o Emmanuel, o André Luiz e muitos outros, todos aqueles luminares, que inclusive agora na parte final do livro dá ali, para quem quer se localizar em cada um deles, o Batuíra, que foi o pioneiro do espiritismo e desencarnou em 1909, o próprio Bezerra, o Bittencourt Sampaio, o Bittencourt Sampaio do plano espiritual superior, tá? O Guilherme Ribeiro, o Inácio Bittencourt, o Pititinga, e assim por diante, o Caibar Schutel, né, que é um dos expoentes, e André Luiz, Emmanuel e o próprio Bezerra, nesse comando dessa assembleia, num mérito não direcionado a ele, mas um gesto de humildade desses espíritos luminares, de reunir espíritos que tinham uma grande tarefa de seguir essa luta evangelizadora nos 2 planos. O que aconteceu com o irmão Jacob? Ele passou a atuar no plano espiritual e no mundo dos encarnados, lá na região dele, nos centros espíritas do que ele frequentava no Rio de Janeiro, e ele criou ali alguns vínculos que já haviam, olha só a sabedoria do Bezerra de Menezes, que todo espírito, quando chega no plano espiritual, quando se dá, olha só, a maioria não se dá conta, nem sabe que está no mundo espiritual, segue bebendo, como se encarnado tivesse, e quando se lembra alguma coisa do mundo dos encarnados, acha que sonhou. Tá? É um sonho, ou é uma lembrança sem nexo. Mas vamos àqueles que se dão conta do desencarne, mesmo em processo de sofrimento, eles acabam caindo, esses espíritos, eles acabam caindo em si e tentam buscar uma reminiscência da própria encarnação, cavocando um passado, e acabam encontrando motivos de culpa. E quando ainda tem, infelizmente, até a grande maioria, nem abre o seu psiquismo para outras encarnações. Mas quanto mais cavoca aquilo ali, mais vem lixo mental.
E o que diz o Bezerra com muita sabedoria para ele? Foca nos teus últimos 10 anos. E lógico que aí ele disse que passa um filme na cabeça dele, qual certamente com o mérito que ele tinha para esse aconselhamento, foi uma indução psíquica do próprio Bezerra de ele se relembrar da atividade dele dos últimos 10 anos e tentar focar naquilo ali. Olha só mais um aprendizado para nós. Quando nós estamos assim, sem saber o que fazer, mesmo numa vida profissional, familiar e tudo, foca em algumas coisas que a gente tem a condição de dar energia para melhorar aquela situação. No caso dele, claro, a questão espiritual e a vocação dele não era a doutrina espírita, e foi isso que ele fez, dando palestras, trabalhando como dirigente de mesa de corrente mediúnica, né? E assim por diante, e outras atividades que ele tinha. Mas o foco dele estava perturbador, porque ele vinha com aquela, eu não tinha luz, eu era isso, e ele voltou naquela terapia de grupo que ele fez, ele relembrou coisas da adolescência, da criação dele, do meio profissional, na meia-idade, e mais adiante, ele botou muita coisa para fora, muito lixo mental. E isso trouxe para ele uma determinada perturbação. E aí vai ali o aconselhamento do Bezerra, retoma as tuas atividades e foca nos últimos 10 anos. E aí ele passa a viver o quê? Os 10 anos que ele trabalhou no centro espírita como orador, como dirigente de mesa mediúnica, e os espíritos vinculados àquele bolsão kármico. E isso serve também, e essa obra é dirigida para cada um de nós, para todos aqueles aprendizes da doutrina espírita, serve de exemplo para nós. Um dia, quando a gente desencarnar e tiver um mérito de se dar conta que está desencarnado e tiver essa possibilidade de fazer esse exame de meditação, nós vamos ter uma atividade muito provavelmente vinculada aonde a gente é encarnado. No caso, hoje, a nossa atividade é a Casa Lucas de Assis. Quem vai dizer que, se a gente não tiver um determinado equilíbrio, não vai poder estar lá participando, ou como paciente, né, espírito paciente, para ser conduzido, ou para auxiliar intuitivamente, inspirar médiums, organizar a fila dos espíritos, organizar a plateia da palestra e assim por diante, ou, quem sabe, se tiver um pouquinho mais de mérito e conhecimento, inspirar um orador a um determinado assunto, que ele tenha conhecimento que seja importante para uma média daqueles que estão ali assistindo nos dois planos. Poucos médios, às vezes, acreditam o quanto que, no plano espiritual, nós temos maior presença do que no mundo dos encarnados. Isso vale tanto para as palestras virtuais ou até as presenciais, não importa. Esse trabalho nos espera um dia. Pode até que a gente não tenha um determinado médico, vai sucumbir a alguma situação, mas um dia vai despertar. Quando despertar e tiver a vontade de continuar essa busca do conhecimento da doutrina espírita, nós vamos nos inserir em tarefas. Aí vai querer dizer assim, então, desencarnou em Porto Alegre, tem vínculo com a Casa Lucas de Assis. É possível que vá outro lá no plano espiritual e endereça para outro, mas a tendência é buscar os seus afetos, a convivência com espíritos encarnados e desencarnados afins. E é isso que aconteceu com ele lá no Rio de Janeiro. E foi esse o aconselhamento que ele recebeu, e para ele foi muito profícuo tudo isso, porque ele lá pôde se reencontrar com muitos espíritos que foram conduzidos, um processo de doutrinação na mesa que ele participou como encarnado, outros até melhoraram bastante e ascenderam espiritualmente em relação àquele processo de sofrimento, estavam lá nesse grupo dele. Então, ele se reencontrou com seus afins e começou a dar o valor a exatamente o que é a essência do espírito no plano espiritual. Ele aprendeu
a dirigir o pensamento sem as amarras do orgulho e do egoísmo, ao alto, ele aprendeu a orar, ele aprendeu a meditar, coisa que ele reconhece que, quando era encarnado, ele não sabia orar, ele não sabia meditar. Ele foi aprendendo no plano espiritual. Mais do que isso, eu já disse e referi várias obras. Há espíritos que aprendem a respirar no plano espiritual, enquanto que eram encarnados, apesar de terem absorvido o oxigênio da natureza, não aprenderam a respirar. É uma coisa que às vezes falta para nós, nessa respiração profunda, imaginando todas as nossas células recebendo esse oxigênio e se revitalizando. Isso é respirar na sua plenitude, e não esse sentido nosso mecânico para se manter com um corpo físico, com um fluido vital, até sucumbir às nossas células do corpo físico e havendo assim o nosso desencarno. Essas coisas são detalhes, são muitos detalhes que ele aprendeu, e ele tem uma necessidade premente de anotar tudo isso, anotar, organizou, e aí houve a autorização do Bezerra de organizar essa obra. E aí o Emmanuel, que tinha o vínculo direto com o Chico Xavier, nas tratativas deles lá, olha, vai ser preparado isso, e é dirigido aí tem uma obra, Deus Convosco, que é do Deus Conosco, do Emmanuel, que ele lá, umas psicografias, de uma reunião lá na comunhão espírita, da prece do Chico Xavier, dizendo, olha, está aí um irmão nosso que vai se comunicar, e aí parece que nem dizia ainda Jacob, que vai se comunicar dando o seu testemunho do outro lado, que é de grande importância para toda a comunidade da doutrina espírita. Essa obra, então, vem em 1937 e até hoje, para nós, é uma realidade. E eu tenho certeza absoluta, quem teve contato mais direto com essa obra, seja lendo, ou estudando, ou até participando desses nossos encontros, mesmo que indiretamente, em alguma coisa vai servir para o nosso espírito para o além, né? Lá no plano espiritual, a gente vai se dar conta, ou é mesmo, dentro naquela obra, tinha acontecido isso e isso. Como é que deve ser? A nossa curiosidade vai ser maior ainda. Felizmente, graças ao que nós temos hoje, de tanta informação no plano espiritual, nós aprendemos muita coisa que vamos levar lá para o outro lado. Vai servir também para nós redirecionarmos a nossa postura, a nossa atividade, o nosso pensamento lá do outro lado. E uma delas é essa. Não se atormentar do outro lado com tudo que vem na cabeça. Organizar o pensamento, pedir, aprender a pedir, porque isso aí é a força da oração, pedir para reorganizar as ideias. E isso deve valer para nós aqui também. Encarnados, pedir ao plano espiritual, eu estou numa turbulência. Quantas pessoas nos relatam, olha, eu estou com a minha cabeça que parece que vai explodir. É tanto problema, é tanta situação dramática, é tanto isso, aquilo. Pede para reorganizar as ideias, reorganizar o pensamento, a sua própria vida. Pede. E esse filtro, ele vai se fazer presente, porque é esse o comando que nós temos que dar. Teve ali a condicionante do Bezerra, mas não precisamos de um Bezerra para dizer isso para nós, se a gente está tendo essa grande referência da obra, diz assim, bom, quando eu tiver atrapalhado as ideias, pede, respira profundamente e pede para reorganizar as ideias. Que às vezes aparece uma notícia negativa daqui, é dali, tormento pessoal, vida material desorganizada, o problema de não sei quem, e só problema brotando. E o que é isso, muitas vezes? Inspiração das trevas, que sabe que a gente está desorganizado na nossa mente, assim, a porta está aberta, manda mais lixo para lá. É mais ou menos isso. Claro que pode se dar de diversas formas. Me lembrei agora, falando de inspiração das trevas, o Chico Xavier contava que lá em Pedro Leopoldo, ele sabe que ele trabalhava na Fazenda Modelo, né? E lá ele trabalhava no Ministério da Agricultura, durante a noite ele psicografava. E aí ele tinha lá no subsolo da casa,
onde os donos dessa fazenda, que servia o Ministério da Agricultura, ele tinha as atividades que ele tinha que sair de manhã, saía pelas 6 da manhã, a pé, e eu não sei quantos metros, ou quilômetros, 1 ou 2, e ele disse que no início da mediunidade dele, quando ele já tinha recebido o Parnaso do Além-Túmulo, recebeu a segunda obra, Cartas de uma Morta da mãe dele, e ele estava começando essa trajetória de sempre utilizar as noites para psicografar, estava indo para o Centro Espírita, e aí, no início, tinha pouca gente que ia no Centro Espírita, e ele recebendo sempre a recomendação do Emmanuel, e ele diz assim, bom, ele estava sendo absolutamente o que o Emmanuel disse para ele, disciplina, 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 os 3 conselhos que ele deu para ele, ser disciplinado. E ele disse, bom, vou ser disciplinado, vou trabalhar, vou fazer isso, chego em casa, tanto tal hora, vou psicografar. Ele mesmo passava para a datilografia, as psicografias em 3 vias, né? Uma que ia ficar com ele, uma para a federação e uma ele dava lá para os arquivos, colocava eu sei que era em 3 vias. Bom, aí o que aconteceu com ele várias vezes, e ele menciona isso? Ele percebendo que estava indo a pé, ele era advertido espiritualmente, provavelmente pelo Emmanuel ou por algum amigo espiritual, que uma peçonhenta, uma cobra, ia se atravessar à sua frente, inspirada pelas trevas, para atacá-lo. E ele diz que não foi uma e nem 2, foram diversas vezes que ele percebeu animais, né? No caso cobra, peçonhenta no meio do mato, numa viela que ele tinha que ir a pé para chegar no seu destino, e ele percebia que as cobras estavam indo para atacá-lo. E aí ele buscava. Ele era orientado pelos espíritos, mantém o pensamento firme e, em outras palavras, manda luz. E foi assim que ele dá o testemunho de ele, que era ele, né? As trevas fazendo de tudo, fizeram de tudo até para encarnar, fizeram de tudo para depois, na primeira infância, aquela tia dele tratando mal, torturando para ter uma infecção, para acontecer tudo de ruim para não vingar o que as trevas diziam, o francesinho que voltou, era o Kardec que tinha voltado. Então, o que sobra para nós? A gente vai dizer assim, a gente não está sobre essas forças do plano espiritual inferior? Claro que sim. A gente acha que, então, é o Chico Xavier que recebe a orientação, claro que ele tinha uma obra maior no seu aspecto. Agora, o que ele fez para dissipar essa energia? Manter o pensamento firme e orar, buscar essa força e dissipar essa energia. E isso a gente não precisa ser Chico Xavier, não precisa ser o que for para alcançar essa virtude. Essa virtude ela tem que estar dentro de nós. Vós sois Deus, quando Jesus diz, todo mundo é igual perante o Pai. Né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, todas as coisas que ele ensinou nos leva à perfeição. E isso a gente às vezes pensa e olha e analisa e fica só no campo teórico. E a prática, onde é que fica? Essa prática ela tem que ser persistente. Nós temos que ter essa capacidade instantânea de orar, de se vincular, porque muitas vezes acontece com pessoas, sejam médiuns, espíritas, ou seja quem for, que acha que é pretensão, acha assim, eu não, quem sou eu para receber? Não é para receber espírito, quem sou eu para me direcionar a Jesus? Como não? Como não? Todos nós temos essa capacidade de humildemente pedir ao alto a força necessária para enfrentar determinada adversidade. No mínimo, nós seremos atendidos em que o nosso espírito vai ter uma capacidade de resignação superior àquela se a gente ficar para baixo, se ficar daquela, porque aí aquela inspiração que foi contra as cobras pode ser de diversas formas. Pode ser de provocar um esquecimento em alguém que tem que nos dar uma ajuda, pode ser de colocar um obstáculo em alguém que vai ter que chegar em determinado local para nos prestar um determinado favor, pode ser para alguém que tinha que fazer tal coisa que ia redundar numa situação para nós de melhoria, seja ela material, seja ela de conforto familiar, espiritual, afetivo.
a inspiração das trevas, ela está sempre presente, desde que a gente entra. Quantas e quantas vezes a gente fala quando tinha as reuniões, ou mesmo hoje, terça-feira, é o dia mais pesado, não adianta hoje, ainda de tarde, eu estava imaginando isso aí, há 2, 3 coisas que estavam simultaneamente acontecendo. Não é possível. Quantos anos depois e ainda continua? Coisas assim que parece para um terceiro que a gente vai contar, mas não é de grande importância. Para mim, passou a ser, porque desajusta, e aí é um tempo que perde, aí não dá para ver qual assunto que vai ser tratado, sente um pouquinho de contrariedade, um pouquinho de raiva ou alguma inconformidade, e quando a gente percebe, está fora do pino. Aí vai dizer assim, foi quem? Fui eu mesmo? Não, provavelmente, uma inspiração, uma situação de terceiros, e que eu possa ter entrado naquele canal, mas tem que chegar uma hora, olha, chega, não vão ganhar. Terça é terça, tem esse compromisso e vão fazer, e vai tudo. E acaba que depois, quando passa agora esses minutos, a gente fica, passou, que bom que passou. Não há quem não resista e que depois de passado o efeito esse perverso dessa inspiração negativa, que não dá graças ao alto de dizer assim, energia renovada, missão cumprida, e vamos seguir a pegar o aprendizado disso para procurar ser uma pessoa melhor. Essa obra está, assim, se a gente vai pegar de cima a baixo, hoje é o nosso último dia, que a gente está encerrando esse livro, ela é, assim, muito feliz em dar toda essa exemplificação de diversos focos. O enfoque que nós vamos pegar vai servir para nós aqui e serve lá para o outro lado. Tenho certeza que isso também, conjugando com outros estudos, outras experiências e a própria experiência de vida de cada um, faz a gente crescer. Esse é o objetivo do estudo. O estudo ele não deve servir para nós, mas sim esse testemunho ele pode ser multiplicado para dar para as pessoas essa força, assim, a força. Não é possível alguém não ter a capacidade de poder dizer para alguém, usa o nome que for, tem gente que não é materialista, que não quer ouvir a palavra oração, exercício interior de meditação, pensar, foca em alguns assuntos, o que está te perturbando, pensa, respira, não vou pedir, não acredito em mundo espiritual, pensa no universo, na luz, no sol, na natureza e pede inspiração. Isso até os materialistas, eles acreditam, aceitam, e se sentindo melhor, que é esse o objetivo. O mundo espiritual não é religioso. O mundo espiritual superior tem um estado de consciência superior que se distancia dessas religiões, né, mundanas, essas coisas, catolicismo, nem o espiritismo. Agora, o que a gente aprende através do espiritismo é pegar o instrumento que foi os ensinamentos de Jesus, que facilitam a vida da pessoa. Não é porque tem que seguir o Jesus, é um facilitador. Nós temos que agradecer que está no Evangelho para nós a receita de como ser uma pessoa melhor. E aí, com os instrumentos, né, do Consolador, que é a doutrina, e saber que esse outro lado, onde nós estivermos, vai ter chão firme e céu aberto. Foi assim a descrição do nosso lar, no Cartas de uma Morta, como a mãe do Chico Xavier descreve o outro lado, e diz, olha aqui, há pessoas, há chão, há céu, há tudo que existe por aí, de uma forma mais ou menos organizada. E essa é a inspiração que a gente tem que ter. Alguém queria perguntar? Francisco, eu queria só comentar ali uma hora que eles falam nesse último capítulo, que eles destacam assim que às vezes é tão difícil quanto a gente tentar regenerar um espírito muito endurecido, é a questão do desânimo, né? O quanto ele destaca ali, é uma frasezinha bem curta, mas é um desânimo. E aí eu me lembrei disso quando tu falou dessas investidas das trevas, que pode ser uma coisa super sutil, né? Como o desânimo, né? Pode ser para nós, trabalhadores, a gente está cheio de desafios e as coisas mudam muito lentamente, aí tu
começa a se desanimar, e pode ser também para os frequentadores também, que também estão aqui com a gente no grupo, de repente, vai no centro espírita e a situação não muda. Então não adianta nada, e a pessoa já deixa o desânimo bater, e o quanto eles destacaram que isso pode ser, vai te minando, né? E ele próprio ali, fica bem claro na mensagem do Bezerra e de outros ali, é a questão da ocupação do tempo. Né? Não pode ter, nós temos que ter o trabalho. O que é o trabalho? O trabalho não é o trabalho, o trabalhar é se ocupar em uma atividade edificante. Qualquer coisa edificante que a gente for fazer, se propõe a fazer, primeiro fazer com prazer. E aí, ocupando esse espaço, nós estamos em sintonia com o perfeito. Isso quando se diz, fora da caridade não há salvação. O que significa isso? A ocupação para servir e servir ao próximo, a gente está próximo de Jesus. Quando Jesus ele diz, como é que eu posso me aproximar do Pai? Olha para o próximo. Isso no plano espiritual, daqueles que tiveram, direto ou indiretamente, alguma vocação de ter chegado ao próprio Jesus lá no há 2000 anos atrás, que ele tem lá alguns diálogos, que ele tem com a Lívia e relata também, em parte, para aquele senador Públio Lendos, que é o Emmanuel, ele diz assim, aquele que estiver fazendo para o próximo, para aquele que mais precisa, está fazendo para mim. O que significa isso? É atender ao próximo, ajuda a qualquer um que esteja em necessidade, seja por um olhar, uma palavra amiga, um gesto, um cumprimento, né? Uma oração. Quem fizer por alguém, está fazendo por Jesus. E quem faz alguma coisa edificante, ocupa o espaço e não abre a janela para a inspiração das trevas. Quando a gente está fazendo o bem, os nossos obsessores, eles ficam, talvez, observando e apostam que a gente vai ter uma recaída. Assim como todos aqueles que se propõem a se libertar de um vício, os obsessores que precisam consumir também álcool, drogas e assim por diante, eles ficam apostando na nossa recaída. Eles vão fazer o convite, vão inspirar, tentar inspirar. Vão ter uma dificuldade se a gente estiver elevado e determinado, porque determinação também espanta. Tem que ser determinado, querer, fé, acreditar de forma determinada em determinada coisa. Isso é fé. E quem tem isso espanta esses espíritos obsessores. Não significa evolução desses, a gente vai dizer assim, protetor espiritual, estamos falando de guardião, né? Bem antes de começar a aula, os guardiães, chamados espíritos guardiães, tem muitos espíritos que nos ajudam e não têm sabedoria, mas eles têm uma lealdade conosco por vínculos de outras encarnações, de outras passagens, de outros agradecimentos que eles têm de uma forma rudimentar, mas por um bem que a gente fez para eles, direta ou indiretamente. Às vezes a gente vai fazer o bem para alguém, essa pessoa está muito necessitada, melhora e tal, mas ela tem no plano espiritual alguém, talvez um pouco mais tosco, que não tenha muita sabedoria, e diz assim, ele fez por essa pessoa. Aí vê numa determinada situação que a gente esteja em risco, e eles vão de forma talvez até truculenta para impedir essa pessoa que nos faça algum mal. Aí vai dizer, mas onde é que fica a luz? E fazem isso. Isso eu vejo nitidamente, chega a ser até perigoso quando se tem, assim, às vezes, um atrito com alguém e tal, e aí daqui a pouquinho vê uma interferência espiritual desses espíritos chamados guardiães, naqueles que estão zelando de uma forma mais bruta pela nossa proteção, e aí muitas vezes tomam a frente ou fazem alguma coisa ou provocam alguma coisa em alguém que esteja nos prejudicando. É forma caridosa? Não, cabe a cada um de nós sempre assim mandar luz para esses espíritos, pedir para eles compreensão e tudo, mas tem muitos que são truculentos e agem na nossa frente, tomam a nossa frente e impedem uma determinada situação ou muitas vezes levam a uma derrocada de quem
esteja no nosso caminho querendo prejudicar. Isso é uma coisa assim que a gente tem que inserir. Aí essas obras, assim, essa do Robson Pinheiro, até do Saraceni, elas dão essa face desse plano espiritual inferior, mundana, de uma vida como ela é. E onde é que se dá esses espíritos? Não está nessas cidades espirituais. Está aqui no mundo dos encarnados. Daqui para baixo, a serviço do bem. O bem é proteger o fulano, fazendo o bem porque ele me fez um bem. Então, essa lei de Talião, dente por dente, olho por olho, ela tem essa aplicação, mas não significa demérito daquele espírito que fez isso, mas ele faz de uma forma rudimentar, porque ele não vibra ainda no amor, mas ele vibra na lei da justiça. Ou seja, ele fez um bem, eu devo para ele favor, e alguém quer prejudicar ele nesse momento, eu vou para cima desse. É tipo um cão raivoso que vai para cima para defender o seu dono. Esse lado espiritual é fundamental a gente ter compreensão. Não estimular esses espíritos a isso, mas compreender e mandando luz que eles, ser grato a eles por essa preocupação conosco, mas não estimular, porque às vezes, quando a gente sente raiva e está inserido numa situação dessas, às vezes até há fatos que acontecem que a gente fica até assim, mas o que é isso? É uma tomada de frente de espíritos que têm determinada proteção mais grotesca desses espíritos que estão achando que fazem justiça a nos proteger. Alguns chamam, e essa é a palavra que a gente tem que dizer, espírito guardião é isso, espírito que muitas vezes tem uma tarefa limitada e se propõe a ficar guardando o nosso ambiente. Tem gente que designa, né? Às vezes, em época de dificuldade, botar um guardião na frente da nossa casa, está aqui também, bota o guardião aqui. Por que eu vou deixar também que um espírito intruso inspire a um assaltante, a um homicida, a se aproximar de mim se eu vou entrar em perigo? O espírito guardião vai ter, talvez, essa conexão para impedir. E eles agem, e assim é uma realidade. A gente tem que inserir isso para quem se propõe a aprofundar o estudo da doutrina. O mundo espiritual inclui todas essas vicissitudes que são... Eu acho que é muito importante refletir sobre isso, mas sempre ter o principal, né? Procurar ter consciência de que tudo tem que ser feito com amor. Mesmo aqueles que não têm ainda essa capacidade de vibrar um pouquinho mais, mas desejar, através dos nossos raios de luz, de muita luz, de compreensão, e quem sabe durante a noite, nosso desdobramento, ter uma conversa com esses nossos amigos guardiães, e eles poderem nos proteger sem truculência, sem violência, e simplesmente expandindo uma luz que já também enfraquece muito essa inspiração das trevas que possam nos prejudicar. Eu acho que é isso, né, pessoal? Então, no nosso próximo encontro, nós já vamos tratar então da obra O Mensageiros, que é a segunda obra da coleção André Luiz, tá, do Chico Xavier, e a Flávia já mandou aí o PDF, e seria interessante cada um até começar a dar uma olhadinha, se possível, para a gente ter uma referência. A gente vai procurar fazer aí um capítulo por encontro, e eu acho que vai todo o ano de 2023 nessa obra. Nós vamos levar o nosso pensamento, então, agora, multiplicar a nossa gratidão. A gratidão ao plano espiritual superior, a Jesus e a todos os seus mensageiros, que possam receber esse voto de gratidão multiplicado como uma forma de nós endereçarmos o nosso pensamento, agradecidos por ter tido contato com essa obra que foi autorizada pelo plano superior, até chegado até cada um de nós. E renovando que temos a certeza de que vamos levar isso com o nosso espírito, seja na nossa investidura ainda no mundo dos encarnados, quando também nós chegarmos lá do outro lado, temos a certeza absoluta que alguma coisa será de grande proveito, não só para nós, mas para nós
termos a capacidade de ajudar a todos aqueles, da mesma forma que o nosso irmão Jacob, inspirado pelos espíritos superiores, conseguiu trilhar esse caminho de crescimento espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja. É isso aí, então, pessoal. Obrigada, Francisco. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade.